Olá, pessoal, tudo bom? Começando o nosso terceiro encontro aqui hoje da disciplina de Gestão de Marketing 1. Queria agradecer aos alunos que estão sempre vindo. A Jennifer não chegou ainda, mas a Tainá está aqui comigo. Você ainda que não está participando dos nossos encontros ao vivo, por favor, vem aqui, apareça, clica no link, dá um joinha. Mentira, não precisa dar um joinha, não. Se inscreva no canal, não, também não precisa, não. Mas aparece, gente, aparece. É muito legal essa nossa troca que a gente possa ter aqui. Apareçam, por favor, ok? Nós vamos começar agora. O assunto de hoje é muito interessante, porque a gente vai falar de um assunto que eu amo e que é o que eu mais falo. Eu estava comentando até agora aqui, antes de começar a gravação com a Tainá, que eu dou aula de marketing nas redes sociais, de marketing digital já há muito tempo. Inclusive, dentro de uma das instituições que eu dou essa disciplina, eu dou de marketing, de pesquisa, de marketing de conteúdo e de SEO. Então, assim, eu sou uma apaixonada por marketing nas redes sociais e tenho muita troca para fazer com vocês nesse conteúdo. Fiquei muito feliz que casou com a nossa... Eu faço casadinho, né? Uma semana sim, uma semana não. E fiquei muito feliz que casou com que a nossa live foi numa semana que eu estaria falando justamente de marketing de redes sociais. Então, nós vamos começar. Tainá, pode ficar à vontade de fazer pergunta. E você que está aí em casa me vendo na aula gravada, pode fazer um comentário, pode também mandar uma mensagem para mim sobre alguma coisa, se você quiser trocar alguma coisa comigo, sabe? Alguma informação, se sinta à vontade, por favor, né? Gente, uma das maiores revoluções tecnológicas que aconteceram é a difusão das redes sociais. Hoje todo mundo tem o WhatsApp na mão, nós estamos vivendo um momento de pandemia que isso se torna ainda mais presente na vida da gente, porque a gente não está podendo fazer muitas comunicações presenciais. Então a gente está vendo que as redes sociais se transformaram até num acalento, né? Acalentaram as pessoas por conta da questão de não poder ver a mãe, e você ligar para os seus amigos através do WhatsApp, você fazer chamada de vídeo no Instagram, né? As lives que estão aí acontecendo o tempo todo mundo fazendo live justamente para poder se aproximar do seu público. Então, assim, essa era digital, ela chegou justamente para transformar as nossas vidas e transformar a forma de fazer negócios. E é através disso que nós vamos tentar ver aqui hoje. Então, assim, dá um joinha aí, dá um like. Quem não me segue no Instagram ainda, eu costumo postar alguns conteúdos lá. Não tenho postado muito não, porque no meio da quarentena não tá dando tempo, mas tem conteúdos antigos, tem vídeos no IGTV e eu vou poder compartilhar muito mais com vocês. Então, gente, o que é esse marketing nesse século XXI, né? A difusão da internet, ela está impactando muito como que as empresas fazem comunicação. Eu sou da old school, né, da publicidade, trabalhei em agência de propaganda, cheguei numa agência de propaganda para fazer estágio na área de criação, porque a minha formação sempre foi mais para a área criativa da comunicação, né? Eu sempre trabalhei com criação. Hoje em dia não mais, mas a minha vertente sempre foi para a área mais criativa. E eu entrei numa agência de propaganda para procurar referência. Ah, o que é isso, maneira de procurar referência? Ah, eu ia lá para uma sala que tinha um monte de livro, e aí eu tinha que procurar as fotos específicas para fazer um anúncio de jornal. Então, por exemplo, se você ia fazer um anúncio de praia, eu tinha que procurar fotos de praia, levar para o diretor de arte tinha que escolher aquela foto. Eu ia para o Photoshop, escaneava num scanner super potente, que era uma coisa enorme, quase um avião, escaneava aquilo, tratava aquela imagem, cortava aquela imagem todinha assim. Não tinha site, gente, que corta imagem e tira fundo, tá? A gente tinha que fazer na mão. Fazia tudo isso, salvava num disquetão desse tamanho assim, entregava na mão dele para ele poder fazer o anúncio. E muitas vezes ele virava para mim e falava bem assim: não gostei, me dá mais umas 4 referências. Eu era estagiária de referência, que era o meu nome. E nessa época só existia o Jornal Nacional, para você querer fazer sucesso, né? Ah, quero vender muito, quero vender carro. Anuncia no Jornal Nacional, bota na rádio, bota uma página inteira de jornal de domingo, revista nem tanto aqui no Espírito Santo, né? Principalmente aqui onde eu tô, nos pequenos centros, revistas era mais um grande centro, São Paulo, Rio. E pronto, acabou. E depois
das redes sociais. Alguém lembra que existe televisão para anunciar? Pequeno negócio esqueceu disso. Pequeno negócio não quer nem saber de televisão, da imprensa, que a gente chama de imprensa tradicional. Apesar de que ela não morreu, né? Ela ainda existe, as grandes empresas ainda estão lá, ainda estão fazendo muita coisa, mas os canais digitais trouxeram uma forma prática, onde o próprio gestor, o próprio dono da empresa consegue fazer o seu marketing. E isso, gente, para eu que vivi essa transformação, é uma coisa muito doida, é uma coisa muito assim. Você tirou a comunicação da mão dos comunicólogos para a comunicação na mão do dono. E isso tem dois lados, tá? Vocês que estão aqui num tecnólogo de marketing, vocês vão conseguir entender muito bem isso, porque vocês estão passando por todas as disciplinas que compõem o marketing. Mas, por exemplo, nós vamos falar sobre persona aqui hoje, o dono da empresa pode não entender muito bem do seu público-alvo. Ele pode não entender sobre o comportamento do seu consumidor. O profissional de comunicação, ele conhece. O comunicólogo e o mercadólogo conhece. Então, ao mesmo tempo que é bom, porque a pessoa está ali com a comunicação na mão e ficou mais rápido, é também preocupante, porque você não pode nunca negligenciar o fator humano e também, ao mesmo tempo, entender muito de tendências. E aí, meu coração aqui, palpitando por vocês, vamos falar sobre o melhor assunto dessa disciplina. Vocês nunca vão ver uma videoaula tão legal igual essa, mentira, eu tô me vendendo meu peixe, mas tá legal mesmo. Então, gente, dentro do ambiente físico, o que é a rede social de vocês? É a rede que você trabalha no clube, na igreja, faculdade, trabalho, ok? Já no ambiente online, as redes sociais são o quê? Uma plataforma que você possui uma página pessoal e nessa página pessoal sua, você coloca ali os seus fatos pessoais e se você é uma empresa, você coloca os fatos da sua empresa. Só que aí as redes sociais começaram com Orkut e vários outros que eu aqui agora eu não lembro o nome, tá? No MySpace, era Orkut, MySpace, eu tenho até um slide sobre isso, mas não vem ao caso. Mas quem revolucionou, quem transformou isso foi o Facebook. Ei, Jennifer. Jennifer tá entrando aqui na aula. Deixa eu esperar um minutinho para ela entrar para eu continuar a falar, gente. Vou no banheiro rapidinho, então. Fica à vontade. Ei, Jennifer, tudo bom? Que bom que você veio. Tentei esperar um pouquinho por você, mas você estava demorando. Gente, só um minutinho. Se você está vendo no gravado aí, passa uns minutinhos na frente aí, porque eu estou esperando. Estava esperando as colegas chegarem. Mas eu vou falando enquanto isso aqui. Eu estou falando, Jennifer, de redes sociais. Hoje o assunto é marketing nas redes sociais. E a gente está falando justamente sobre o quanto que foi transformador. Não, sem problema. O quanto que foi transformador para todas as outras redes sociais que existem o Facebook. O Facebook, na verdade, ele democratizou. O Facebook chegou para o Facebook chegou para democratizar, sabe, gente? Ele chegou para justamente mudar tudo isso que a gente chama de redes sociais. Porque a gente começou a se sentir muito à vontade ali, sabe? Existem alguns estudos que, né, que falam que o problema das redes sociais é que seus familiares e colegas e amigos que acabam sendo laços mais fortes se tornam laços menos fortes. Mas, ao mesmo tempo, o network que você trabalha nessa plataforma é algo, assim, exorbitante. Hoje, você consegue, por exemplo, estar o tempo todo em comunicação com as pessoas que você não encontra com elas e mostrando muitas vezes o seu trabalho, mostrando quem você é. A gente acabou de fazer uma live de comunicação, a Jennifer que está aqui ao vivo comigo, ela teve na live de comunicação também, e a gente falou sobre essa coisa de como que você
a forma como você se comunica diz tudo sobre você. E as redes sociais são essa vitrine para você justamente se comunicar dessa forma. E aí, como que a gente aplica, né? Qual é a aplicação das redes sociais digitais ao marketing, né? Primeiro, foram criados para pessoas físicas, tá? Eu sempre falo isso. Eu trabalho numa agência, eu tenho uma agência de marketing. Todo cliente novo que entra, a primeira coisa que eu falo, você tem que sociabilizar com as pessoas, porque isso é uma rede social. Ela foi feita para pessoas, ela não foi feita para negócios. A adesão de negócios a ela foi feita posteriormente, porque os negócios viram através daquela rede social uma forma, né, de estar em comunicação direta com o seu consumidor. Eu peço muito sempre que vocês vejam aquele filme, A Rede Social, que é um filme sobre a criação do Facebook. É muito legal para quem está aqui fazendo um tecnólogo de marketing. É a minha indicação de filme da semana. Se você estiver aí em casa, pega ele, aproveita a quarentena para assistir esse filme. É um filme muito interessante para isso. E, ao mesmo tempo, também tem um outro seriado, que é The Black Mirror, que é o primeiro episódio da terceira temporada, que são dois paralelos completamente diferentes, que é legal até você ver Black Mirror, né, o primeiro episódio da terceira temporada, e depois assistir a rede social, justamente para você fazer esse contraponto. E aí, a gente tem várias utilidades para as redes sociais, né? E a melhor delas, claro, é a venda. Para o marketing, essas redes sociais, elas acabam contribuindo em diversos aspectos. Primeiro deles, maior alcance para atingir o público-alvo. Diminuição dos custos de propaganda. A propaganda se torna muito barata. Velocidade que esses instrumentos possuem em relação a outros meios de comunicação. E além dos aspectos como colaboração, engajamento, customização e mais uma coisa, uma grande possibilidade do seu consumidor se tornar lover, do seu consumidor se tornar apaixonado pela sua marca, defender a sua marca, falar sobre a sua marca, né? E a gente vai começar a ver as principais redes sociais, mas sobre isso daqui, eu queria só falar a questão da diminuição dos custos de propaganda. Uma coisa que é muito presente é que a maioria das pessoas esperam que a rede social dê tudo de graça para eles, né? E quando a gente fala diminuição dos custos de propaganda, a gente não fala que é zero custo, a gente só fala que é diminuição, porque a rede social ainda é infinitamente mais barata do que o intervalo de jornal nacional. E às vezes você consegue atingir a mesma quantidade de pessoas e as mesmas pessoas de forma mais qualificada através das redes sociais, mas você não quer pagar. E aí pagar o intervalo de jornal nacional, às vezes você quer. Por quê? Porque, principalmente no Brasil, o brasileiro ele tem um mau hábito de usar a rede social de forma errada e quer que o Instagram e o Facebook entregue para ele mais retorno, sendo que ele não está dando dinheiro nenhum para esse retorno. Então é meio surreal, sabe, isso daí. Então tem que pensar muito sobre isso primeiro de tudo, né? E aí, vamos falar do Facebook, ok? Facebook foi lançado em 2004, né? Ele foi lançado por um brasileiro e um americano. E ele, em 2005, ele foi criado literalmente para estudantes de Harvard. Era literalmente uma forma de você... Tanto que é Facebook. Facebook porque é livro de caras, né? Porque eles tinham lá nos Estados Unidos, quem se forma, né? Tem tipo um catálogo que eles chamam, né? Que eu esqueci o nome que se chama. É tipo um livro de formatura. E nesse livro do ano. Book do ano, obrigada. E aí, esse livro do ano, né? Que é um book lá, eles botam lá todas as pessoas que estão lá na sala. E eles tiveram essa ideia para fazer isso, para as pessoas se conhecerem dentro de Harvard. Então, quem tinha o e-mail @harvard.edu poderia se cadastrar. Depois, em 2005, eles acabaram se expandindo para outras universidades. Em 2008, ele abriu para todo mundo. Eu entrei no Facebook em 2008. Eu tive um convite para entrar no Facebook em 2008, quando a rede foi lançada. Meu Facebook é um dos mais velhos daqui da região, porque eu tinha um amigo que morava nos Estados Unidos e deu um convite. Eu só podia entrar por convite, né, na época, e deu convite para mim e para o meu marido na época. Eu já estava casada nessa época, para a gente entrar no Facebook. E a gente olhava para aquilo e falava bem assim: qual a diferença disso pro Orkut? Não vendo diferença nenhuma. E aí a gente continuava no Orkut e tinha o Facebook.
Hoje nós temos 2,3 bilhões de usuários, e esse dado é de 2019, não é de 2020 ainda. Ele fatura-se 50 bilhões de dólares por ano, e com o Google tem mais de 60% do mercado de publicidade digital. Se ele fosse um país, seria o maior do mundo em termos de população, ou seja, o Facebook é um mundo. E você pode estar torcendo aí o nariz do outro lado, falando bem assim, gente, mas a professora está falando de Facebook. Nossa, Facebook morreu, eu nem tenho mais o meu. Não, gente, se engane você achando isso. Você está completamente enganado. O Facebook, depois do Google, é a segunda rede social com melhor forma de te encontrarem no Google. Então, depois de você fazer um site lá muito bem feito, onde você usa o que a gente chama de SEO, que é Search Engine Optimization, que é uma forma de você ser buscado no Google, a segunda melhor forma disso é através do Facebook. Tanto que quando você for buscar qualquer empresa no Facebook, vai aparecer às vezes qualquer empresa no Google vai aparecer às vezes primeiro o Facebook daquela empresa e depois o site. Isso não vem ao caso que agora, porque eu não vou conseguir explicar isso, isso é algoritmo, tem um monte de coisa mais pesada para baixo, não vou entrar nesse assunto, matematiquez, eu sei que você não quer ver nada sobre isso, mas é para vocês entenderem o quão relevante é essa rede social. E ela é o principal instrumento de comunicação com os clientes. No Brasil, apesar da gente achar que o Instagram está tomando conta do Facebook, não está. Tem muito usuário que está só no Facebook e ainda não sabe usar bem o Instagram, principalmente quando a gente lida com a massa da população brasileira. Então, a importância dessa rede social para a empresa está relacionada com um grande número de usuários. Existem muitos usuários. E por meio do Facebook, a gente alcança usuários e possíveis consumidores. Claro, o Facebook e o Instagram lançaram hoje uma lojinha. Eu não li sobre isso ainda, eu passei sobre esse assunto, mas parece que a lojinha do Facebook e do Instagram que existia antes está com mais ferramentas agora. Criaram várias mais ferramentas pensando que justamente na pandemia, na questão das pessoas estarem comprando tudo online, e eles foram muito, assim, inovadores nessa questão, né? Eles chegaram rapidamente, já lançaram vários stickers, né? Que são aqueles stickers do Instagram, para poder você poder indicar empresas, indicar pessoas que você queira ali. E não abandonem o Facebook. Esse é o recado número 1 da aula de hoje. Então, vamos lá, gente. Como que a gente usa as comunicações através do Facebook? Imagens na timeline da empresa. A imagem, primeiro, tem que ter boa qualidade, tem que mostrar produto, não pode ser... Tem que ser bem feita, tem que ser feita por uma pessoa que entende, e não por qualquer um. Não é você mandar o seu sobrinho fazer lá qualquer coisa. Por quê? Porque toda imagem de publicidade, eu que fiz publicidade, por exemplo, a gente tem muitas técnicas. São 4 anos estudando técnica de publicidade. Vocês acham que não tem técnica para fazer publicidade? Tem muita técnica. Não é simplesmente jogar uma foto, jogar um texto e uma logomarca. Até a posição da logomarca faz diferença. Tudo isso, quando você joga isso para o mundo das redes sociais, muda tudo. O mundo vira de ponta cabeça. Nós, publicitários, tivemos que aprender tudo de novo, por exemplo. Vídeos é importantíssimo para o Facebook. Principalmente agora que as pessoas estão migrando muito para o YouTube, migrando muito para o IGTV, os vídeos do Facebook eles estão sendo muito necessários, justamente para as pessoas. E a vantagem daqui do Facebook é que você consegue jogar vídeo no YouTube e linkar no Facebook. Você não precisa necessariamente botar só na plataforma, você pode usar 2 plataformas, que essa também é uma das vantagens. Outra, dicas rápidas, sabe? Coisa muito mais marketing de conteúdo. Também não vou conseguir falar demais de marketing de conteúdo hoje, mas se você chegar lá, eu depois posso dar algumas referências, vou tentar colocar lá em novidades para vocês. E perguntas, criar interação. Lembra que nós estamos falando de uma rede social, gente. E aí, alguns erros comuns vistos em algumas páginas, ok? Erros de escrita. A Jennifer até fez essa pontuação na nossa live de mais cedo sobre a questão de pontuação, erro de escrita. Boa escrita não é luxo, é um detalhe, mas é uma obrigação do profissional de marketing. É obrigação, tem que saber escrever bem. Ah, mas eu não sei escrever bem. Não tem problema, você vai voltar a ler, você vai escrever, reescrever e revisar 4 vezes e mandar uma pessoa revisar. Mas você não pode errar. Outro erro comum, não responder comentários. Se você
Se você nunca pode deixar um usuário sem resposta. Por quê? Porque a pergunta faz parte desse contato. Existem pessoas prontas para responder esses questionamentos. Tem que ter pessoas prontas. Outra coisa, não pode fugir do foco. Postar conteúdo que não tem nada a ver com o público-alvo. Vou dar um exemplo, tá, gente? Você tem conteúdo, você tem composto de 35 a 50 anos de idade. E aí você faz homens, você faz uma postagem para o público feminino, Feliz Dia da Mulher. Esquece Dia da Mulher, gente. Ou então você faz alguma graça sobre o homem para prestigiar a mulher nesse dia. Instagram para empresas. Gente, eu estou tentando correr porque o meu tempo está meio apertado hoje. E eu tenho muita coisa para falar. O Instagram, gente, é uma plataforma que esses usuários postam fotos do seu dia a dia, claro, e compartilham esse momento com esses seus seguidores. Ele surgiu em 2010 e as empresas também perceberam nela uma grande oportunidade de marketing, né? Em 2016 foi lançado o Instagram Business, ou seja, agora é uma versão que os perfis começam a patrocinar posts que não existia antes, a ter métrica, a entender a métrica do negócio. E essa ferramenta, essa plataforma está com 1 bilhão de contas. Ou seja, ela está bombando. Mas calma, por que ainda o Facebook ainda é melhor do que ela? Apenas pela questão de que ela não é uma coisa que a gente chama de indexada. Você não encontra nada que está escrito no Instagram pelo Google. E o Google, ele ainda é o concurso, ele ainda é o melhor lugar para você encontrar qualquer coisa. E aí, você pode promover, vender produtos, como eu disse, acabou de aparecer uma nova ferramenta para isso. Gente, a gente vende por meio do Facebook e do Instagram o tempo inteiro. Eu estou vendendo o tempo inteiro meus cursos por lá. E eu tenho resultado. Twitter para empresas. Gente, Twitter é uma área assim um pouco cabulosa, então a gente tem que ter muito cuidado com o Twitter, tá? Ele é um formato de microblog, né? Ele foi projetado para postagem de pequenos textos, no limite de 140 caracteres, e hoje em dia já é possível chegar até 280. Existem perfis corporativos? Existem. Qual é o meu case? Netflix. Vejam o que o Netflix faz, entendam como o Netflix faz e pensem, dá para fazer como o Netflix? Eu tenho perna para isso? Eu tenho inteligência para isso? Eu tenho bagagem para isso? Não, então é melhor ficar fora dessa rede. Por quê? Porque se não for para você ter uma interação com criatividade, é melhor não estar nessa rede. YouTube, gente. YouTube, cara, é a plataforma de vídeos que, sim, que você pode publicar qualquer coisa, tá? Todo mundo tá vendo tudo no YouTube. E o YouTube, ele traz uma questão de deixar você se comunicar com o seu público e trazer coisas como tutoriais, gente. Faça você mesmo. Explicação sobre como funcionam as coisas. A rebimboca da parafuseta do não sei o quê. O YouTube te dá espaço, as pessoas veem vídeos longos no YouTube. O YouTube é uma excelente ferramenta para empresas. Pena que a maioria das empresas não conseguem enxergar isso. Elas acham que tem que estar simplesmente no Instagram e ponto. Claro que não. Quanto mais redes bem feitas e quanto mais o seu nome reverbera na internet, mais ele sobe no Google e mais a sua empresa se torna relevante, se torna buscada e mais você vende, é claro. Então, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Estratégias, gente. Vamos falar de estratégia agora. Eu já falei das redes. Eu passei um pouquinho rápido pelas redes, porque todo mundo já conhece, né? Eu não preciso ficar aqui falando sobre qual rede você tem ou qual rede você deve ter. Então, primeiro de tudo, muitas empresas acabam decepcionando. Por quê? Eu tenho muito cliente que vira para mim assim, nossa, eu entrei na rede social um mês, eu só tenho 300 seguidores. Hello! Você acha que você vai conseguir 10 mil seguidores assim, de uma hora para outra? Você acha que é assim? Não, gente. Claro que não. Você tem que ter uma estratégia muito bem definida. Hoje, as redes sociais são o principal canal de comunicação do mundo dos negócios. E aí, se você
quer ampliar o seu mercado, você precisa estar conectado nesse mundo. Ou seja, para impulsionar a marca, ou para impulsionar o seu e-commerce, ou até para você entender um pouco mais do comportamento desse consumidor. Vocês vão ter matéria de comportamento do consumidor no próximo bimestre. Eu acho que começa de vocês em julho, a gente começa. E assim, falta de planejamento faz com que você saia postando. Eu vejo muito, sabe? Eu vejo muito, assim, coisas tipo rede social que só tem data comemorativa. Gente, o que aquelas datas comemorativas estão falando para o seu consumidor? Então, para isso, você precisa de uma coisa que se chama planejamento. Então, planeje. Será que faz sentido você estar em todas as redes sociais? Será que você tem perna para ter todas as redes sociais? Eu tenho muito cliente que chega para mim e fala bem assim: eu tenho todas as redes sociais. Tá, mas você consegue ter conteúdo para todas elas? Será que não é melhor você consegue responder a todas elas? Será que não é melhor você estar aonde você tem perna para estar? A gente chama, a gente no marketing digital, a gente chama que tem 2 tipos de mídia. Uma são as mídias principais, outras são as mídias depositórias. Ou seja, as mídias principais, as redes principais e redes depositórias. As redes principais são aquelas redes que mais você vai estar ativo. E as depositórias são aquelas que você vai só depositar o conteúdo e verificar a cada 2 dias para ver se tem perguntas, se tem alguma coisa. Se mesmo assim mas se você não tem uma pessoa para fazer isso, esquece rede depositória. Tenha só as principais, que é aquela que você consegue dar conta. E aí, a outra coisa é, mas o meu concorrente está em todas as redes. Tá, mas você vai ficar lá e você vai ficar com teia de aranha? É melhor não estar. Porque isso passa uma péssima imagem da empresa. Uma pergunta não respondida nas redes sociais é pior do que um chão sujo, às vezes. É isso mesmo, gente. Já chegamos nesse nível. Então, tentar criar presença em todas as redes, achando que com isso você vai conseguir maior exposição, é inútil, porque às vezes o seu público está só em uma. Aí a segunda etapa de tudo, né, é tentar criar um plano. Ou seja, qual é o meu objetivo aqui? Né? Qual é o meu objetivo? Para quem que eu vou falar? E aí, fazer uma coisa que é pensar em alguns aspectos. Primeiro dele, exposição da marca. A gente tem que fazer com que essa marca seja cada vez mais conhecida pelo público-alvo. Mas a gente tem que criar pontos de contato que a gente deseja atingir. Ou seja, a gente chama isso de dor em marketing digital. Quais são as dores do meu cliente para eu expor para eles? Outra opção, eu preciso de gerar tráfego, ou seja, eu preciso fazer com que o meu Facebook e o meu Instagram gerem tráfego para o meu site. Como que eu vou fazer isso? Existem várias ferramentas. É claro, nós não vamos conseguir chegar nisso em uma aula de 40, vai ficar com 40 minutos, mas na verdade eu sempre tenho que fazer de 30. Outra coisa, geração de leads, gente. O que é lead? Vocês sabem o que é lead? Lead é contato. Lead é telefone, e-mail. São pessoas que você vai poder futuramente vender para elas. Quem são seus leads? Você está tratando bem seus leads? Ou essas pessoas que entram em contato com você na rede social, você responde e ignora? A gente tem que manter um contato com essas pessoas. E por último, venda, que é o objetivo final. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz antes tem que ser convertido em vendas. Mas para isso, tem uma ferramenta imprescindível, que é a criação de personas. Eu tenho um texto no meu blog, eu vou botar esse texto do meu blog lá em novidades para vocês lerem depois, ou como conteúdo complementar, para complementar isso daqui, tá, gente? Porque hoje eu não vou conseguir falar muito de persona, porque não dá tempo. Então, a terceira etapa... eu tenho um vídeo no IGTV também, vou ver se eu consigo linkar lá. A terceira etapa para a gente saber, né, como criar essa estratégia de marketing é pensar na persona, ou seja, quem é o meu público-alvo? Para que pessoa que eu vou estar falando aqui? E aí, nesse ponto, com certas ferramentas de pesquisa, você acaba determinando um pouco mais quem é esse consumidor e como que a gente vai impactar ele, qual é a dor dele, o que aflige, por que ele consome de vocês,
por que o serviço seu é importante para ele, mas é entender lá de dentro do consumidor. Não é entender só do bolso do consumidor. E aí, a escolha visual. Gente, a primeira impressão que fica. Mas, gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não precisa ter feed organizado não, tá, gente? Esse negócio de feed organizado é perda de tempo. Você precisa ter um visual atrativo. Você não pode ter um monte de foto feia. Você não pode ter um monte de coisa poluída. A pessoa tem que olhar para a sua rede social e querer continuar. Eu falo uma coisa, rede social hoje é o cartão de visita da gente. Ele tem que estar arrumadinho, tem que estar bonito, a logomarca tem que estar bonita. E outra, o seu público-alvo vai ser atraído por aquilo? Então, a gente tem que pensar muito nessa identidade visual que a gente vai usar ali. Desenvolve conteúdo. Marketing de conteúdo é hoje a principal estratégia para a rede social. E o que é marketing de conteúdo? É você trabalhar conteúdos que estão em torno da sua marca e até sobre a sua marca para falar com aquela pessoa. As pessoas leem textão, sim. Claro, tem que puxar. Existe uma matéria em marketing digital chamada copywriting, que é o antigo redator publicitário, né? Hoje em dia chamam de copywriting só para ficar mais arrumadinho, né? Mais bonitinho o nome. Essa pessoa estuda para saber o que ela vai escrever em cada frase, em cada parágrafo, para chamar você para continuar escrevendo. E monitore as métricas, gente. Não adianta de nada você... O material que está lá no AVA, lá no ambiente virtual de vocês, tem sobre as métricas de cada uma dessas redes sociais. Eu não trouxe aqui porque não ia dar tempo. Mas, assim, métrica é avaliar, olhar, continuar olhando, olhar toda semana, fazer relatório mensal e comparar. A gente tem que entender de métricas. E o por último, mas não menos importante, pelo amor de Deus, não adianta você criar diversas contas se não tem interação. Até porque o nome da rede é rede social, ou seja, você tem que sociabilizar com o seu cliente. Você tem que pegar o seu cliente que está lá do outro lado e falar para ele. Você tem que responder a ele. Eu tenho clientes que às vezes viram para mim e falam bem assim, mas Marina, eu não consigo, eu não consigo responder. Eu falei, então você vai pegar a sua melhor vendedora, que escreve direitinho, e você vai dar o seu celular na mão dela. Ela vai responder as redes sociais. Mas alguém tem que responder. O consumidor... Gente, eu já peguei cliente meu com 4 pedidos no direct do Instagram e ele não consegue dar conta do pedido. E aí? Será que o que está acontecendo ali não é uma má imagem que você está trazendo da sua empresa? Será que aquela falta de resposta não vai causar um demarketing, né? Um marketing ao contrário? Então, isso é uma coisa que é o principal. Ou então, gente, eu costumo ser bem enfática, né? Então, assim, não consegue responder? Então sai da rede social. Por que você está aqui? É melhor não ser encontrado, né? E por hoje, gente, ficou enorme. Eu tentei fazer super rápido, eu tentei correr aqui no conteúdo para conseguir dar tempo. Mas eu acho que eu consegui, assim, sabe? Eu consegui chegar e passar todo o conteúdo. Eu vou dar uns materiais extras para vocês lerem. Eu vou tentar postar um conteúdo. Se você, o vídeo vai estar linkado lá no, esse vídeo aqui vai estar linkado lá no Novidades também para vocês assistirem de novo, quem quiser. Eu vou baixar esse vídeo, né? E quem quiser vai poder ver. E aproveita que ele vai estar linkado no meu canal do YouTube e vê os outros vídeos que tem lá, porque tem vários outros vídeos de marketing legais que podem complementar para vocês. Queria agradecer a presença da Jennifer e da Tainá na nossa live, no ao vivo aqui. E você que não conseguiu participar do ao vivo, por favor, participe dos próximos. É muito importante esse contato aqui entre nós para vocês terem tirado essas dúvidas. Eu vou encerrar a gravação.